Todas as quintas-feiras é dia de trazermos aqui o quadro Pet Notícias, com informações sobre o mundo pet. E se você enviou fotos ou vídeo de seu amigo, chegou o momento de conferir se ele vai aparecer por aqui. Vamos ver? A gente começa com essa foto que a Mara mandou da cachorra Babalu acenando pra gente. Mas que fofura! A Elisângela de Sorocaba também fez um registro bem legal da pose do amigo pet Spike. Olha o Spike aí! Já a Fátima de Piedade tirou a foto da cachorrinha Charlotte, ainda bebê. Olha só que gracinha! Em Sorocaba, o José Eduardo fez esse registro da cachorra dele, a Lili. E nós encerramos o clipe de hoje com essa foto que a Kika de Sorocaba mandou da amiga Aika Nirino. Valeu, galera! Isso aí. E no quadro Pet de hoje vamos falar de um animal muito diferente daqueles que estamos acostumados a apresentar aqui no estúdio. E olha, são as tartarugas, um bicho calmo, dócil que as crianças adoram, mas é preciso cuidado para lidar com elas. Para isso estamos recebendo aqui, como você já vê aí, o biólogo da Secretaria de Meio Ambiente, Parques e Jardins de Sorocaba, Marcos Tocuda. Como vai, Marcos? Obrigado pela presença. Eu que agradeço. Boa tarde. Puxa vida, é uma coisa bem diferente mesmo, né? Você ter uma tartaruga ou, sei lá, um jabuti, não é? Como animal de estimação. Aliás, Marcos, existem 3 espécies diferentes, é isso? Esses animais eles são agrupados em 3 grupos, vamos dizer assim. O jabuti, o cágado e a tartaruga, né? Certo. O jabuti, ele é um animal exclusivamente terrestre. Ele não vive na água. Certo. Agora, as tartarugas e os cágados, eles vivem na água e podem também ficar um tempo fora da água, tá? A diferença básica entre tartaruga e cágado é que o cágado, quando ele recolhe o pescoço, ele vai fazer isso lateralmente, tá? E a tartaruga não, ela só vai recolher o pescoço. Então aquelas tartarugas cágado que temos em casa, então, não dá para chamar de tartaruga. O que fica Porque tartaruga é marinha. É, o que temos em casa. O que fica na terra, sim, terrestre. Na terra, é. Aquele lá é o jabuti. Não. E aquele que vai na água... Que fica no aquário, aquele lá é a tartaruga. No aquário é tartaruga. Não, aquelas que ficam no quintal, fica tanto na terra quanto na água. Tartaruga. Porque aquela lá, ela recolhe o pescoço para dentro, não lateralmente. O cágado vai fazer isso lateralmente. Então aquela lá você pode chamar de tartaruga. Legal. Mas é jabuti. O jabuti, qual é a diferença? O jabuti só fica na terra, ele não só fica na água. Terra, entendi. Ele tem aquela patinha que parece uma patinha de elefante que a gente fala. Sei. Bom, Marcos, você poderia explicar pra gente o que diferencia uma espécie da outra? Quais as características das aquáticas, marinhas e terrestres? Porque você falou aí que uma recolhe o pescoço de uma maneira, mas tem outra característica? Então, as marinhas, elas ficam exclusivamente no mar, né? No mar. E ela tem a pata dela como se fosse um remo, tá? As aquáticas de água doce, a gente fala que é semiaquática, então elas ficam bastante tempo na água, mas um pouco tempo também Gosta de pegar muito sol ou não? Gosta de tomar sol. Sei. Gosta de tomar sol. A marinha, ela só vai sair da água na época de reprodução. Certo. Tá? Muito bem. Bom, é importante também explicar para as pessoas que estão em casa e querem ter uma tartaruga de estimação os cuidados que devemos tomar. Quais são os principais cuidados para se ter um animal de estimação desse em casa, ô Marcos? O primeiro cuidado que eu aconselho é que a pessoa tenha em mente que esses animais vão viver muito tempo. Então, bastante tempo. Um jabuti pode viver de 80 a 100 anos. Nossa! Então a pessoa tem que ter uma posse responsável. Durante todo esse tempo ela tem que ter consciência que ela vai ter que cuidar do animal, vai ter que levar no médico veterinário, né, se o animal ficar doente. Tá? Um segundo cuidado é como você vai adquirir esse animal. Tá? Porque como não são animais domésticos, a pessoa só pode comprar num local que é credenciado pelo IBAMA, um local legalizado. Mas tem muita gente que ganha esses animais. Sim, mas... De uma outra pessoa, disso que você falou, como dura muito tempo, às vezes a pessoa muda, não quer mais, ela acaba doando, né? E Marcos, mas para alimentar esses animais, tem pessoas que acham que porque eles vivem ali tranquilos, sem incomodar a gente, eles podem comer à vontade, ou eles se alimentam, não tem problema, não precisa ficar dando. A alimentação, como é que faz? Então, um cuidado essencial é a alimentação. Se você não alimentar o animal direito, ele pode ficar doente, né? Hoje em dia, existem rações especiais para jabuti, cágado, que a pessoa compra num pet shop, tá?
Essas rações são boas porque o nutriente dela, ela é toda balanceada. E deixa lá à vontade? Uma vez por dia. Você coloca uma coloca vez por lá, dia. se depois no final do dia animal, no começo pode retirar. Sim. Mas também pode suplementar essa alimentação com frutas, verduras, folhas. Sim. Oferecer, não é? Água, liberado. Água é liberado, água à vontade. Tá. E a tartaruga se vira, né? Ela vai buscar alimento quando ela estiver com fome. Eles são animais bastante resistentes e quando eles estão com fome, eles vão procurar. Certo. Nós recebemos fotos de algumas tartarugas, viu, Marcos? De telespectadores. Vamos mostrar? Esse é um jabuti? Esse é um jabuti. Esse é um jabuti, Marcos. Nós podemos ver que ele tem o pescoço avermelhado ali, não é? Todos assim? Ou tem alguns gêneros de jabuti que são diferentes? Então, no Brasil a gente tem 2 espécies de jabutis. A mais comum que o pessoal geralmente tem em casa é esses daí que ele tem a patinha, as escamas avermelhadas. Certo. O outro tem a escama amarelada. Escama amarelada. Tem outras fotos? Mostra aí pra gente. Essa é a Miuri. Aí, ó, a Miuri tá mostrando pra você aí. Também é uma jabuti e a outra que é a Midori. Olha a Midori aí. Também é jabuti, Marcos? Jabuti. Jabuti. É um animal que vive Engraçado. exclusivamente na terra. Pra mim é tudo igual, viu, Marcos? Agora no frio, elas cavam muitos buracos para se esconder. Elas sofrem com isso, Marcos, ou não? O jabuti sofre com isso ou não? É o ideal que a pessoa que tem um jabuti, que ela forneça um local aquecido para o animal, nessa época de frio, tá? Então, se ele Só tá no sentindo caso muito de jabuti? frio, tartaruga também. Tartaruga tá? também. Tartaruga, o pessoal pode utilizar um aquecedor de água para deixar a temperatura um pouco mais elevada que a temperatura ambiente Da água, né? da água. E é bom recolher ela para dentro de casa durante a noite, quando tiver muito frio ou não? É melhor, principalmente para filhote. Principalmente para filhote. Aquelas tartaruguinhas também sofrem com frio, Marcos? Aquelas pequenininhas, Sim, verdinhas? esses daí são os filhotes, que eles vão Sim. crescer e depois vão ficar grandes. Ah, legal. Bom, tem outra foto que nós vamos ver, essas aquáticas pequeninas tartaruguinhas, olha aí que eu acabei de falar, elas têm que ficar em aquário ou em algum lugar que tenha tanto terra quanto água. E a água tem que manter sempre limpa, né, Marcos? Sim, tem um local que você tem que deixar ele num local que tem água e terra, tá? Um aquaterrário, Ou então num jardinzinho que tem um jardinzinho que tenha um tanque para ele poder nadar. um tanquezinho. Que ele vai se alimentar dentro da água e a água tem que ser sempre trocada. Tá? Certo. Viu que a água está suja, troca a água. É importante lembrar, Marcos, que para se ter uma tartaruga de estimação em casa, então, como você já falou, é necessário um registro do IBAMA e também ficar atento para não comprar no mercado ilegal, porque no mercado ilegal tem bastante, não é? Sim, a pessoa vai procurar um criadouro comercial legalizado pelo IBAMA. Esse criador ele tem que fornecer uma nota fiscal para a pessoa que vai comprar. E esse animal ele tem que ser nascido em cativeiro, tá? Quando o criador for vender, ele vai ser um animal que vai ser nascido em cativeiro e ele vai fornecer uma nota fiscal e esse animal vai estar identificado. Aí pode ter, Aí pode ter. com certificado. Caso contrário, A não. nota fiscal, tudo certinho, pode ter. Tá, as tartarugas que não se pode ter em casa como estimação são as marinhas. E algumas espécies da tigre d'água americana, é isso, Marcos? Não, tartaruga marinha não. De jeito nenhum. Que também não tem nem como a pessoa manter uma é tartaruga verdade. marinha em casa. Não dá. E o tigre d'água americano... Só se tiver um tanque de água só salgada. tiver um tanque de água salgada. E o tigre d'água americano, ele está proibido, porque ele não é uma espécie que tem no Brasil. Como é que a gente identifica essa tartaruga de tigre de água A diferença básica entre o tigre d'água americano e o brasileiro é que o tigre d'água americano ele tem uma faixa vermelha atrás do olho, aqui na cabeça. Sei. E o tigre d'água brasileiro, essa faixa ela é mais alaranjada, mais puxada para Claro que chama tigre d'água porque parece um tigre. porque ele tem aquelas listas, tigrado. Isso. Aquela tartaruga, tá bom. Obrigado, viu, pela sua entrevista, foi um prazer. Eu que agradeço. Se você tem uma tartaruga, um cágado em casa, então, tome cuidado com essas orientações. Foi aí o biólogo da Secretaria de Meio Ambiente, Parques e Jardins de Sorocaba, Marcos Tocuda, que conversou com a gente aqui no quadro Pet Notícias de hoje.